Enquanto o pastor Daniel estava orando aqui, eu lembrei de uma história que a Bíblia conta lá no livro de Atos. E eu quero compartilhar aqui com vocês. A Bíblia diz que em uma determinada ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. E tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. E a Bíblia diz que Pedro ficou preso. Pedro então ficou detido na prisão, mas esse mesmo versículo, Atos 12, 5 diz: mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. E na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Sabe por quê? Porque quem confia em Deus não perde o sono por medo, não. Quem confia em Deus não perde o sono por preocupação. Então, um dia antes de ser julgado, depois de ter visto Tiago ser morto, Pedro estava dormindo, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Nós lemos que a igreja orava intensamente por ele. Versículo 7 desse mesmo capítulo diz que repentinamente, de repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele toca ao lado de Pedro, acorda Pedro e diz: Pedro, levanta! As algemas caem do punho de Pedro e o anjo acompanha Pedro. E quando nós estamos orando intensamente e incessantemente por alguma causa, eu quero te dizer, pode ser que nada esteja acontecendo aos seus olhos, você não está vendo nada, mas na hora certa, Deus vai mandar o anjo, Deus vai mandar o vento, Deus vai mandar o terremoto, e aquilo que você está crendo vai acontecer. Então deixa eu dizer algo para você. Talvez você não tenha entendido muito o que estava acontecendo aqui. O pastor Daniel estava falando sobre você gerar expectativa para a sua semana, sobre você orar com intensidade pelos seus próximos dias. Mas deixa eu te dizer, quem pegou essa palavra e orou dessa forma vai receber. Agora, se você fica só olhando para o lado, vendo como é que o irmão está fazendo, se o irmão está pulando, se está ajoelhado, se está chorando, se está fazendo, você não vai receber. E depois não fique triste, não fique chateado, porque você está vendo as pessoas avançarem e você não sai do lugar, porque a culpa não é de Deus, os anjos estão liberados. Nós precisamos dar uma resposta aos comandos que são dados pelo Senhor. Nós precisamos dar uma resposta aos comandos que Deus dá. E nós tivemos um comando aqui. E eu quero dizer a você, quem pegou, quem orou com fervor, daqui para sábado, algo extraordinário vai acontecer. E se você crê nisso, celebre o que você vai receber do Senhor nestes dias. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Você sabe que Deus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele
está aqui. Aleluia. Você pode sentar. O louvor pode sentar quando for na hora do... Eu tenho um negócio combinado com o louvor aqui, tá? Mas aí é daqui a pouco, não é agora não. Aleluia. Então, queridos, eu já sei que vocês estão bem, porque vocês responderam ao pastor Daniel sobre isso. E nós vamos conversar um pouco essa noite sobre oração. E antes que passe pela sua cabeça, né, porque pode ser que passe pela cabeça de alguém aqui, essa menina só fala de oração. Até quando eu fui dar aula no departamento infantil, eu dei aula sobre oração. Eu quero te dizer que oração para o crente é como o ar. Se tirar o ar de você, você morre. Quem não consegue respirar, morre. E o crente que não ora, morre também. Como assim, Luciana? Morre fisicamente? Não. Mas morte é separação. E você está afastado e separado de Deus. É como se fosse uma morte. Amém? E nós vamos falar sobre a oração de novo. Porque se Paulo, que era Paulo, dizia que não cansava de dizer as mesmas coisas, quem sou eu para ficar cansada, né? Eu não me canso. E eu confesso que quando eu fui orar sobre este culto, eu fiquei sem saber o que é que eu falaria, e não porque eu já falei tudo sobre oração, é porque tem tanta coisa que para escolher uma coisa só para falar, dá trabalho. O tempo que nós temos ainda é pouco, amém? E antes de entrar propriamente dito no assunto de oração, eu quero falar um pouco sobre a vontade de Deus. Quem aqui quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Amém? Todos nós queremos. Ninguém quer ficar para trás. Alguém quer viver uma coisa ruim na vida? Ninguém quer, né? E a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, e existem dois aspectos da vontade de Deus que a gente precisa entender. Primeiro, existe a vontade de Deus para toda a humanidade, para o mundo de uma maneira geral. Amém? E qual é essa vontade de Deus? A Bíblia diz, né, só para a gente ter uma ideia, eu só vou dar para você uma palavra, mas a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 2,4, que Deus deseja, então é o desejo de Deus, é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, basicamente, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E qual é a verdade? É a palavra. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos e conheçam a palavra. E não apenas conheçam, mas vivam a palavra. Porque a Bíblia também diz que Deus não deseja, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas operosos praticantes da palavra. E essa palavrinha que tem aqui, salvos, no grego é sozo. E aí, só para você entender, para a gente conhecer a vontade de Deus para toda a humanidade, nós precisamos ler a Bíblia. É o que está escrito na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia, a vontade de Deus para nós, é que nós devemos ser compassivos, longânimos, bons, fiéis, amorosos, benignos, gentis. Essa é a vontade de Deus. Mas essa palavra salvos aqui é sozo, que significa algumas coisas que estão incluídas nesse sozo, que é o pacote da salvação. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos um presente, que é a salvação. E é salvação de quê, Luciana? Que salvação é essa? Eu estou sendo salvo de quê? E eu vou dizer para você o que é que significa sozo. Sozo significa salvação, significa cura. Amém? Então, se você está doente, a vontade de Deus é cura. E todas essas coisas que estão embutidas nessa palavra sozo, elas podem ser encontradas em versículos na Bíblia. Jesus, a Bíblia diz que pelas pisaduras dele nós já fomos sarados. Então, sozo, cura. É a vontade de Deus para nós. Preservação é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que o Espírito vivifica os nossos corpos mortais. Então, o Espírito preserva os nossos corpos. Resgate. A Bíblia diz que nós somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus.
libertação do perigo e colocação em um lugar de segurança. Nessa história que nós vimos de Pedro, Pedro estava preso a ponto de ser julgado e muito provavelmente ele seria condenado, porque Herodes não brincava em serviço, mas ele foi liberto, o anjo chega, acompanha Pedro, as portas da prisão se abrem e eles vão saindo. Quando ele está fora, quando não tem mais perigo nenhum, o anjo sai e Pedro vai para casa onde os irmãos estavam orando. Então, ele saiu de um lugar de perigo e foi colocado num lugar de segurança. E esse sozo também significa ser completo, isso quer dizer não ter falta de nada e se dar bem. Então, tudo isso é a vontade de Deus para todos vocês que estão aqui. E para toda a humanidade. Para o seu parente que não está aqui também, essa é a vontade de Deus. Amém? E existe também uma outra parte, uma outra faceta da vontade de Deus, que é a vontade de Deus individual para cada pessoa. Então, existe a vontade de Deus para Luciana, que é diferente da vontade de Deus para pastor Daniel e Priscila, que é diferente da vontade de Deus para Márcia, que é diferente da vontade de Deus para Lídia. E essa parte da vontade de Deus, que é o plano de Deus individual para cada pessoa, não tem como a gente encontrar isso num versículo da Bíblia. Eu já li a Bíblia inteira e eu nunca vi escrito, Luciana tem que servir na igreja de Rio Doce, por exemplo. Você já viu isso na sua? Pois é. Por que você não viu isso? Porque não tem escrito. E aí, Luciana, como é que a gente faz para conhecer essa parte da vontade de Deus, mantendo um relacionamento com Ele? Você só sabe o que uma pessoa quer, quais são os sonhos da pessoa, o que ela deseja, quais são os planos dela, quando você conversa com ela. É ou não é? A minha mãe sabe quais são os meus planos, porque nós moramos juntas e ela conversa comigo. Mas a grande maioria de vocês aqui não sabe. E com Deus é da mesma forma. Como é que eu vou saber qual é o plano, qual é o propósito, qual é a vontade de Deus para mim? É no meu relacionamento com Ele. Como é que a gente se relaciona com Deus? Através da oração. Por isso que a gente precisa falar sobre oração e orar o tempo inteiro. Amém? Nós não somos frequentadores de igreja, nós somos filhos de Deus. E só para você entender um pouco do que é essa vontade de Deus, eu quero que você vá lá para Isaías capítulo 55. Esses versículos que a gente vai ler agora, eles são bem conhecidos. Isaías 55, versículo 9. Desculpa, gente, Isaías 55, versículo 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você tem sonhos grandes para a sua vida? Amém? Eu tenho sonhos grandes para a minha vida. Mas Deus está dizendo aqui, declara ao Senhor, que os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os seus. E eu quero que você vá também para Jeremias capítulo 29, também é bem conhecido. Jeremias 29, versículo 11. Jeremias 29, 11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Tem algumas palavras algumas versões que dizem pensamentos de paz e não de mal. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O plano de Deus é para te fazer prosperar. Prosperidade aqui é uma boa jornada. Prosperidade não é o fim. Prosperidade é o caminho. A gente não vive para ser rico, a gente não vive para ser próspero, mas nós somos para fazer algo para Deus. Amém?
O dinheiro que existe para ser investido no reino de Deus, ele passa pelo meu e pelo seu bolso. E quanto mais dinheiro passar pelo meu e pelo seu bolso, mais dinheiro vai ser investido no reino. Amém? E aí ele diz, planos de dar a vocês esperança em um futuro, versículo 12, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Serei encontrado por vocês, declara o Senhor. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Que todas as vezes que você de coração buscar por Ele, invocar por Ele, Ele vai te ouvir. E quando nós oramos, e o pastor Daniel também falou aqui no momento de oração, eu espero que você tenha pego tudo que foi liberado aqui, mas ele falou que quando nós adoramos, quando nós louvamos, nós estamos, o nosso louvor, ele está subindo como um cheiro agradável aos céus, e uma bênção desce dos céus para nós. Vocês ouviram isso? Então, quando nós oramos, quando nós adoramos, e a adoração é um tipo de oração, quando nós temos essa prática, é como se a gente estivesse plantando sementes nos céus. E quando nós plantamos no céu, a colheita vem do céu. Então, quando eu planto o meu tempo, quando eu planto a minha atenção, quando eu planto a minha intenção no céu, eu recebo do céu a colheita que eu estou esperando e precisando. Então Deus diz, eu sei os planos que eu tenho para você. E aí você passa a orar a mim e eu vou te ouvir e eu vou te dizer que plano é esse. Você entende que não é uma coisa mágica? Não vai vir uma revelação e de repente Deus vai mostrar todo o plano que Ele tem para a sua vida assim de uma vez só. Não é assim que funciona. Nós estamos estudando com os alunos Atos no Rema. E a gente viu o final do livro, a gente viu que Paulo chega no momento e ele diz, eu preciso voltar para Jerusalém, depois eu preciso ir para Roma. E ele não sabe o que vai acontecer, e tem uma hora que ele para numa reunião em Mileto com os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele diz, eu não sei o que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que perigos e prisões me aguardam por onde eu vou. E aí eles ficam super tristes, abalados, né? E aí quando é depois, ele para em um outro lugar, e o profeta diz para ele, vai ser assim que vai ser feito com você. Vão te prender, vão amarrar e vão te prender. Então, Paulo não sabia, naquele primeiro momento, quando ele disse, eu tenho que ir para Jerusalém, depois para Roma, o que é que ia acontecer. A vontade de Deus, ela foi se revelando de maneira progressiva. Amém? Então, à medida que a gente dá um passo, é que novas coisas, elas são reveladas. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus nem disse que terra era essa. Só disse sai. E Deus só foi dizer qual era a terra depois que Abraão saiu. Se Abraão tivesse ficado no mesmo lugar, esperando Deus dizer mais alguma coisa, ele estava no mesmo lugar até hoje e a gente não estava aqui. Agora nós precisamos desenvolver isso com Deus. E o que é oração, Luciana? Oração nada mais é do que falar com Deus. Tem gente que olha para mim e diz, Luciana, eu não sei orar. E eu pergunto, você sabe falar? Sei. Então, você sabe orar. Quem sabe falar, sabe orar. É porque a gente tem uma cultura dentro da igreja, né? Que é assim. A pessoa está aqui, eu estou falando, estou conversando. Então, gente, tudo bem? Beleza? Como é que vocês estão? E aí, Jéssica e tal, aquela coisa. E aí, não, vamos orar. Aí, quando vai orar, tem que se ajeitar, se ajeita tudo. Deus poderoso, Pai da glória, Senhor. A pessoa muda a voz, a pessoa muda o jeito. Mas deixa eu te dar uma novidade se você não sabia. Deus é teu Pai, Ele sabe o jeito que você fala normalmente. Então não adianta fazer show, espetáculo para Deus, não. Porque você não está fazendo nada de novo para Ele. Você não vai conseguir surpreender ao Senhor. Ele olha e diz, oxi, o que é isso? Não é não.
quem é essa pessoa? Porque ele sabe o jeito que a gente fala. A Bíblia diz que a palavra, quando ela vai sair da nossa boca, antes da gente pensar na palavra que vai sair da nossa boca, Deus já sabe. Aí a gente quer falar bonito, usar umas palavras que a gente nunca usa, sobre excelência da onipotência, da onisciência, da essência toda. E às vezes até nessa história a gente fala uma coisa que a gente nem sabe o que a gente está dizendo e fala uma besteira. Tem que ter o maior cuidado. Minha gente, é sério. E aí Deus diz, olha, você ora a mim e eu vou te ouvir. E eu vou ser encontrado por você. Eu vou te responder. Então, orar nada mais é pergunta básica que a gente faz para todo mundo. O que é orar, minha gente? Falar com Deus. Não é assim? Pronto. Agora, oração é conversa, não é monólogo. Duas coisas importantes que a gente precisa entender sobre oração. Primeiro, tem gente que chega e diz, não, agora é o meu momento de oração. Vou me ajoelhar. Aí ajoelha, perto da cama, antes de dormir. Diz, Deus, obrigado por esse dia, abençoa, parece oração de criança, né? Abençoa papai, mamãe, titio, titia, tia da escola, tia da igreja, o cachorro, o papagaio, o periquito, tudo. Não é assim? Ou tem gente que chega e diz, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor porque eu estou precisando disso. Resolve essa situação. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, isso, Senhor, aquilo, Senhor. Aí quando termina o monólogo, levanta e vai embora. E aí Deus fica, como é que eu vou te ajudar se tu não está me ajudando a te ajudar? Porque a oração é conversa. Deus diz, eu serei achado por vocês. Então, se você orar a Deus de todo o seu coração, você precisa parar para ouvir o que Deus vai te dizer. Mas a gente quer que o negócio seja uma mágica. Mas a gente precisa parar para ouvir o que é que Deus vai dizer, porque é assim que Ele vai nos orientar como é que a gente deve fazer. E a Bíblia fala sobre diversos tipos de oração. Eu não vou falar sobre isso aqui, mas existe sim a oração de ações de graças. Existe sim a oração de petição, tá? Porque tem gente que já quer ir para o extremo. Não é para pedir nada, só é para agradecer. É para pedir mesmo. Jesus disse, peça e você vai receber. Então é para pedir. Se você não estiver pedindo, você também está errado. Então é para pedir. Agora não é só para pedir, entendeu? Aí existe a oração de consagração, que é aquela que você diz, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que nem Jesus fez, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Existe a oração de concordância, existe a oração unânime. Luciana, eu não sei que tipo de orações são esses, eu não vou falar sobre isso aqui hoje. Agora você tem uma ótima oportunidade, se você quiser saber, o Rema está com matrículas abertas. Cadê os alunos do Rema? Ô, glória! Ah, turma linda, meu Deus do céu. Amanhã tem prova, viu? Só. Ótimo. Muito bom. E aí no Rema você aprende sobre isso direitinho, tá? Então, Luciana, o que é que eu faço para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu vou envolver a oração nisso? Como é que eu vou fazer? E tem um texto que é bem conhecido, está lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Eu queria que você fosse para lá e a gente vai ver algo com esse texto. Romanos 12, 1 e 2. Diz o seguinte. Vou beber água enquanto eu estou ouvindo as folhinhas ainda passando. Esse texto é bem conhecido, tá? Diz assim, portanto, irmãos, rogo, peço, imploro, rogar é isso, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu comecei aqui hoje perguntando quem queria viver a vontade de Deus. E todo mundo quer.
Que a gente já viu que os planos, os pensamentos, os caminhos de Deus são muito maiores, são muito melhores do que os nossos. Amém? Então, quem é crente não tem que ficar para trás, não. Tem que querer viver a vontade de Deus mesmo, porque não tem coisa melhor do que isso, não. Amém? Você pode até viver coisas boas, mas bom, agradável e perfeito é só a vontade de Deus. E aí ele diz, eu rogo, eu imploro pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o culto racional de vocês. Essa é a verdadeira forma de adorar a Deus. O que é um culto racional? É um culto que você envolve a sua mente, o seu corpo e o seu espírito. Então entenda uma coisa, este momento que nós estamos tendo aqui, este culto que está acontecendo aqui nessa noite, este culto não foi feito para você. Ai, que lindo, hoje eu vou para a igreja, é domingo, vou receber uma palavra, unção para eu passar a semana bem. E nós recebemos, porque Deus é bom. Mas o culto não foi feito para você, o culto foi feito para Deus. A gente vem para cá, desfruta da unção coletiva, cultuamos juntos ao Senhor. E porque nós cultuamos ao Senhor, nós adoramos a Ele. Aquilo que nós plantamos no céu vem sobre nós como colheita. Então, se você vem para esse lugar esperando ter a sua alma satisfeita, esperando uma massagem no ego, você não está no lugar certo. Se você vinha para cá com esse pensamento, mude o seu pensamento, vai ser muito melhor para você. Eu te garanto. E aí, porque Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, porque Ele é muito bom. Ele é melhor do que a gente imagina. Ele não deixa a gente sair daqui da mesma forma que a gente entrou. Ele não deixa a gente sair daqui sem receber algo dele também. Mas o culto é para Deus. Não é para você. E aí a Bíblia diz, ofereça-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é seu culto racional. Você tem que fazer isso com intenção. Você tem que ser intencional quando você está cultuando a Deus. E quando nós cultuamos a Deus, nós estamos nos comunicando com Ele, nós estamos falando com Ele, nós estamos orando. Amém? E Deus nos responde. E eu achei muito interessante a versão da mensagem desse versículo, eu queria ler com vocês. E diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a sua vida cotidiana a Ele. Dormir, comer, trabalhar, passear. Quem gosta de fazer essas coisas? Dormir, comer, ótimo, né? Trabalhar, alguns nem tanto. Passear também é bom. Então, a sua vida cotidiana, o seu dia a dia, a sua vida normal, as coisas que você faz quando você não está na igreja. Comer um açaí quando não está de jejum, ir para um crossfit, malhar, ir para uma praia, curtir um feriado, essas coisas aqui, tá? A sua vida cotidiana, o seu dia a dia. E aí ele diz, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês entreguem essa porção da sua vida a Deus. Não é ligar a chavezinha, agora liguei o botão do crente, estou no culto, eu levanto a mão, eu adoro, glória a Deus, aleluia. Aí passa a semana inteira como se Deus nem existisse, a não ser que surja um problema e você precise, né? De um negócio emergencial, liga para os irmãos e aquela coisa, não sei o quê. Mas aí tem gente que passa a semana todinha como se Deus nem existisse, aí chega no outro domingo, aí vem para cá do mesmo jeito, aí bota uma roupa bem bonita, glória a Deus que os cultos voltaram, né? Para a gente voltar a usar as roupas, aleluia. E aí vem para a igreja e espera, e fica esperando, vivendo nesse ciclo vicioso que não vai levar você a lugar nenhum. E aí a Bíblia diz, né, nessa versão da mensagem, entregue a sua vida cotidiana, o seu dia a dia, as coisas que você faz normalmente, como se fosse uma oferta para Deus. Receba o que Deus fez por você. E isso é o melhor que você pode fazer. Não se ajuste demais à sua cultura, a ponto de nem conseguir mais pensar. Em vez disso, concentre a sua atenção em Deus. E quando você concentra a sua atenção em Deus, você será mudado de dentro para fora.
Descubra o que Ele quer. Como é que a gente descobre o que Deus quer? É orando. Descubra o que Ele quer de você e trate de atender. Descubra o que Deus quer e trate de dar uma resposta a Ele. Descubra o que Deus quer e não fique apático ao que Deus quer. Mas dê uma resposta para Deus. Porque quando a gente ora pedindo alguma coisa, a gente não quer a resposta bem rápido. Pois é, quando Deus te pedir algo também, trate de ser bem rápido para responder o que Ele está te pedindo.